Você ouvinte da Band News FM, imagino que também há anos ouve o tal do Custo Brasil. Custo Brasil, o brasileiro paga muitos impostos, os empresários pagam muitos impostos, uma reforma tributária é algo essencial para a nossa economia. Aí um novo governo chegou e a reforma tributária é justamente a principal bandeira, né, desse início de nova administração. Será que sai a reforma tributária dessa vez, de uma vez por todas? A proposta atual aí a ser aprovada pelo Congresso Nacional, qual é? Sobre esse assunto, para conversar com os nossos ouvintes, trazer uma explicação didática, clara e pé no chão, a gente vai conversar com o consultor legislativo do Senado Federal, só isso, economista Pedro Fernando Neri, trazendo para a gente todo um panorama aí, nos ajudando a explicar de forma bem didática para os nossos ouvintes e para nós jornalistas também, né, Pedro, do que se trata essa reforma tributária. Bom dia para você, muito obrigada por nos atender num sabadão, cedo desse jeito, uma hora dessa, 7h38. Bom dia, Carla, prazer meu estar com vocês aqui hoje. Que bom, obrigada, Pedro, por nos atender, porque o ouvinte da Band News FM merece isso, merece o melhor, uma explicação como a sua, que é clara e didática. Pedro, o que a gente sabe é o seguinte, 2 reformas chegaram ao Congresso Nacional, a gente sabe, né? Uma delas que foi entregue pelo atual presidente do MDB, Baleia Rossi, deputado Baleia Rossi, e outra por Bernard Api, que aliás vai participar, né, no domingo aqui do Canal Livre da Band, que é exibido também aqui na Band News FM. A junção dessas propostas é que traz a proposta de reforma tributária, é essa que deve ser aprovada, né, se tudo correr como o esperado pelo governo. Do que se trata a união dessas propostas, né? Quais são as principais mudanças e como é que elas podem interferir diretamente na vida do ouvinte da Band News FM que está acompanhando agora a programação? Legal, Carla. Essa proposta de reforma tributária, na verdade, a gente pode chamar ela de uma reforma da tributação do consumo, quer dizer, é uma proposta de reforma tributária que não afeta, por exemplo, o imposto de renda, para começar, não afeta a tributação sobre a folha de pagamento, por exemplo, contribuição para a Previdência, tributação sobre o emprego de uma forma geral. Também não trata de tributação de patrimônio, IPTU, grandes fortunas, coisas assim. Então, o que a gente está falando é de uma unificação dos tributos que incidem sobre bens e serviços, por exemplo, ICMS, PIS/COFINS, ISS, e acho que a grande pergunta que você colocou, como que afeta a vida do ouvinte, a gente tem a seguinte resposta. Para começo de conversa, a reforma não se propõe a reduzir a carga tributária, então não se espera que, na média, haja perda de arrecadação ou redução da carga tributária. O que se espera é redução da carga tributária para algumas famílias. A grande questão, acho que a palavra chave que a gente pode usar aqui é uniformização. A gente tem uma unificação de vários tributos que virariam o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a gente tem a uniformização das alíquotas. Então, a gente ouve falar muito hoje da alíquota que incide sobre um produto ou sobre um serviço. A ideia é que agora haja uma única alíquota para todos. Por que isso reduz a carga tributária para algumas famílias? Porque, normalmente, famílias mais pobres consomem mais da sua renda com produtos, com bens, que, na média, são mais tributados, são mais caros para o pagador de impostos do que serviços. E serviços são relativamente pouco tributados no Brasil. Então, aí a gente já começa a entender também um pouco da polêmica que surge nessa reforma tributária, que tem muito a ver com a reação do próprio setor de serviços. Então, essa é uma reforma que, por exemplo, tende a aumentar a tributação de serviços de advocacia, por exemplo. Então, acho que esse é o primeiro ponto sobre como a reforma afeta, e a grande promessa também é da gente ter uma redução da complexidade do sistema, uma simplificação dos processos e uma expectativa de crescimento maior da economia nos próximos anos. Então, acho que a grande promessa, talvez, da reforma seja a melhoria do crescimento econômico do país nos próximos anos. Pois é, você falou dessa questão dos serviços, mas seria uma transferência desses impostos que hoje incidem sobre os produtos para serviços, que você falava que é um dos setores
possivelmente que serão mais afetados. Os representantes do agronegócio também mostram uma certa preocupação e pressão, porque tende a ser bastante afetado também, né, Pedro? Perfeito, Débora. É exatamente isso. É como se a gente imagina talvez uma gangorra, digamos assim, em que os produtos, os bens têm uma tributação maior e os serviços têm uma tributação menor. A gente está falando de colocar essa gangorra ali, equilibrando as duas coisas. Então, a gente teria uma tributação menor de bens, produtos, por exemplo, eletrodomésticos, uma tributação maior de serviços. Então, o agronegócio, eu acho que ele se insurge contra a reforma, talvez tenha uma postura defensiva, não tanto por ser bem ao serviço, mas por eventualmente perder algum tratamento especial, porque acho que esse é outro ponto importante da reforma, né? Como a gente está falando de uma uniformização das alíquotas, a gente está falando também de rever toda sorte de tratamento favorecido que existe hoje, né? Então, todo tipo de isenção, a promessa, a expectativa da proposta é acabar e todo mundo ter o mesmo tratamento, né? Uma isonomia total, e o agro é um setor que tende a ter um histórico aí de tratamentos favorecidos em algum sentido. Então, eu acho que a grande resistência, na verdade, viria mesmo do setor de serviços, e acho que é para isso que o governo vai ter que ficar atento. Uhum. Agora, Pedro, em se tratando de uma reforma tão profunda e tão complexa, não tanto quanto poderia ser, mas de certa forma profunda e complexa, imagina-se que alguns anos serão necessários para colocar tudo isso em prática, né? Quantos anos? Então tá. Essa é uma ótima pergunta, Carla, porque, na verdade, a reforma como está hoje, ela propõe que uma parte dela seja regulamentada depois. Isso certamente ajuda na negociação, mas também torna a efetividade dela menor. Tem, por exemplo, um dos assuntos que é interessante, que é a devolução do tributo sobre o consumo para os mais pobres, que agora estão chamando de cashback. É um aspecto que está para ser regulamentado na reforma com uma lei complementar, quer dizer, mesmo a reforma aprovada, depois teria que vir uma lei especificando como seria esse tratamento. Para a gente ter uma noção de como isso não é tão simples, se a gente lembra da reforma administrativa do governo Fernando Henrique, lá do ministro Bresser Pereira, no final dos anos 90, estava previsto lá a possibilidade de demitir servidores públicos por insuficiência de desempenho, quer dizer, por produtividade. Mas, de acordo com a regulamentação de uma lei complementar, tem quase 30 anos, essa lei complementar nunca veio. Então, tem um perigo assim, de deixar essas coisas mesmo para depois. E no mais, a reforma, um pouco como as regras de aposentadoria da reforma da Previdência, tem, digamos, regras de transição. Ela vai mudando ao longo do tempo. Essa é uma crítica dos opositores da reforma, de que ela de que vai por muito tempo coexistir dois sistemas, o atual e o novo, até que o novo domine, digamos assim, o atual, e essa é uma transição de algumas décadas. Então, certamente eu acho que é um debate complexo, e nesse sentido seria interessante ver alguma liderança maior do governo. Tem até uma ressalva em relação ao que a Carla falou antes, que era a grande agenda do governo. Eu não estou vendo ainda dessa forma. Tem a questão do novo arcabouço fiscal, que está sendo mais mencionada, talvez, tem essa questão de tributação de combustíveis, o governo é muito coordenado para criticar a Selic, Banco Central, e talvez esse tipo de energia pudesse ser usado mais nessa agenda que mexe com muitos interesses e realmente não é simples, é complicada. Realmente muito interessante te ouvir a esse respeito, viu, Pedro? Porque o que se tem, né, de divulgação do próprio governo é isso. Vamos trabalhar numa reforma tributária nesse momento e tal. E o trabalho talvez não seja com tanto afinco assim. Vou perguntar, na sua avaliação, sua opinião, enquanto especialista, opinião pessoal, dessa vez, será que essa reforma passa? Eu acho que ela nunca teve tantas chances de passar. Assim, ela estava muito madura já na legislatura anterior, perdão. Havia um apoio dos secretários de Fazenda dos estados, havia um bom consenso sobre o tema, mas ela não era prioridade para a administração anterior. O ministro Paulo Guedes tinha
muitas dúvidas, muitos questionamentos em relação a essa proposta. Ele falava muito que talvez preferisse uma reforma que fosse focada na tributação de transações digitais, e a imprensa falava muito de uma nova CPMF, né? Então, acho que o governo não priorizou. Agora, o governo prioriza, como você falou, o economista Bernard Arap, do Centro de Cidadania Fiscal, inclusive é secretário agora do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, acho que isso indica uma prioridade maior. A gente tem uma secretaria só de reforma tributária no Ministério da Fazenda dessa vez. Então, eu acho que agora tem uma probabilidade maior. Agora, é tudo muito... difícil a gente pensar que talvez que esse é um governo que venceu uma eleição apertada, que tem uma oposição muito forte. A gente está vendo aí toda a dificuldade com a agenda, por exemplo, dos combustíveis. Me parece um governo muito receoso de queimar popularidade, né? Então, acho que isso gera alguma dúvida. Será que o governo consegue investir num tema polêmico? Esses temas, pela experiência que a gente tem, eles são muito dados a fake news, né, a gerar ruído. Então a gente pode imaginar desinformação acontecendo, como seria natural, mas também por má fé. Então o governo vai ter que se preparar para lidar com isso, e eventualmente com o medo das pessoas, da classe média, de sair perdendo, né? Então eu acho que eu quero ficar otimista, mas de novo, eu gostaria de ver mais energia do Poder Executivo nessa proposta. A gente vê tanto que se fala de Copom, de Selic, que é um tema que me parece bem menos estratégico em termos de médio e longo prazo para o crescimento do país, né? E a gente viu uma atuação muito coordenada, muito uníssona do governo nesse tema, muito articulada, vários ministros falando, falando do presidente do Banco Central, não sei o quê. Mas a gente não vê essa dedicação em tentar explicar a reforma tributária, em tentar falar como ela vai mudar a vida das pessoas ou combater os grupos que são contrários. E é um tema difícil em qualquer lugar, né? É um tema que redistribui recursos entre a sociedade, tem ganhadores e perdedores. Então eu acho que eu torço para que eventualmente o governo consiga virar a página e priorizar logo esse tema. Pois é, estamos conversando, para quem ligou o rádio agora, a gente está conversando com o economista e consultor legislativo do Senado Federal, Pedro Fernando Neri. O Pedro, você falava sobre essa questão dos defensores dessa mudança da reforma tributária. Tem um certo temor de que eventuais dificuldades dos líderes do governo em negociar essas mudanças, né, podem provocar alguns impasses que podem até acabar desidratando, até mesmo inviabilizando essa proposta. Agora, você comentou sobre os combustíveis, é um assunto que a gente traz diariamente aqui na nossa programação, desde o final do ano passado, ainda em época de campanha eleitoral, quando tivemos uma redução no preço dos combustíveis. Agora essa discussão sobre reoneração, né? E você falava sobre a taxa básica de juros. O próprio presidente Lula, em entrevista que concedeu aqui à Band News FM, cobrou uma resposta do presidente do Banco Central, uma queda na taxa Selic. Como é que você enxerga essa discussão em relação aos tributos da gasolina, do etanol? Isso acaba sendo, obviamente, repassado para o consumidor. A gente está falando de todas as classes aí, porque o transporte no Brasil é predominantemente rodoviário ainda, então a gente está falando de outros combustíveis também, mas toda a cadeia é impactada, né? Como é que você enxerga essa questão da reoneração dos combustíveis e como você vê as medidas que foram anunciadas aí nessa última semana? Eu compreendo, eu até, eu me sinto pouco à vontade enquanto economista para opinar, porque eu acho que virou uma questão política, né? O preço do combustível virou uma variável de debate político, né? Tem algumas questões interessantes aí. É um produto que o consumidor sente mais as mudanças, porque ele vai de tempos em tempos no posto de gasolina, ou porque ele percebe rapidamente mudanças na tarifa do transporte público. Então o governo fica imediatamente associado a esse tipo de preço, e então o consumidor percebe, o eleitor, o cidadão percebe associa o governo de maneira muito óbvia com variações no preço da gasolina. E é uma questão que virou uma questão política, né? Assim, o governo age para manter
apoio, popularidade. Eu acho que é muito marcante se a gente lembrar aqueles episódios de antes da pandemia, em 2019 na França, que tinha aqueles coletes amarelos, que começa muito como uma revolta contra o aumento do combustível, bem intencionada. O governo Emmanuel Macron tinha começado e estava querendo, olha só, tributar mais combustível fóssil, preocupado com mudança climática, então uma coisa moderna, progressista, digamos assim, e uma reação muito enérgica digamos, do cidadão comum, do cidadão mais popular, dizendo que não, né, o preço do combustível, ninguém quer saber de poluição, de meio ambiente e tal. Então eu achei interessante que ele mesmo teve que voltar atrás. Então, assim, a gente fala tanto de meio ambiente, fala de inflação, fala de outras questões, mas virou um preço mais ligado mesmo à seara política. Então eu não acho que o governo está necessariamente errado nas medidas que ele adotou. Ele tentou equilibrar ali todos os pratos, né? Tentou equilibrar a questão fiscal com essa necessidade de manter o preço moderado ainda num cenário de muita animosidade, né? Ainda decorrente ali do contexto eleitoral, né? Então eu acho que, não sei se cabe tanta análises econômicas aqui, virou realmente uma coisa, uma variável muito política, né? O preço do combustível é um preço que tem, acho que não se compara com outros preços da nossa economia, virou outra coisa.